Olá, senhores. Sou o engenheiro Sérgio Castellari, CEO da empresa CSE Soluções Elétricas, uma empresa especializada em segurança elétrica em áreas de missão crítica, tanto na área industrial como na área de saúde, na área hospitalar. Este vídeo, senhores, é para demonstrar para vocês, em específico na área hospitalar, onde atuamos com o fornecimento de sistema IT médico para as áreas de grupo 2 de criticidade, centros cirúrgicos, UTIs e emergência e hemodinâmica, simulações de defeitos reais aqui em equipamentos eletromédicos, né, ligados aqui a um sistema IT médico real, né? Então faremos falhas, simulações mostrando que a importância das certificações dos componentes do sistema IT médico, como a certificação internacional dos DSIs. Dispositivo supervisor de isolamento e os outros componentes que estão atrelados ao sistema. Senhores, vamos agora para os testes práticos aqui do sistema IT médico e dos eventos adversos, né? Como responde um sistema IT médico a um evento real, um evento prático que estamos trazendo aqui nesse vídeo para vocês, tá? Então aqui apresentando os elementos, tá? Nós temos aqui primeiro um painel elétrico do sistema IT médico, tá? Onde temos aí os disjuntores dos circuitos, das tomadas, das réguas, das estativas, das salas cirúrgicas, das UTIs, das salas de emergências, das áreas críticas, né? Temos aí o DSI, o dispositivo supervisor de isolamento, onde eu tenho aqui toda a verificação de nível de isolamento, de alarme de isolamento e de alarme de sobrecarga e temperatura do transformador. Aqui no nosso laboratório de testes nós temos aqui um transformador de pequeno porte, somente aqui para formarmos um IT, né? O transformador é um item de grande porte, né? De até 10 kVA, aqui para simularmos, né? Efetuamos com um pequeno transformador formando a isolação galvânica disto. Temos aqui ligado ao DSI, ao dispositivo supervisor de isolamento, via comunicação digital, o anunciador de alarme, né? Esse anunciador, ele fica lá num ambiente dentro de uma sala cirúrgica, num posto de enfermagem, ou seja, eu vou tê-lo ali para ter o alarme propriamente dito, ele vai avisar a manutenção e a equipe médica do local. Ligado a este painel, temos aqui a tomada, né, aqui representando uma tomada de uma régua, de uma estativa, de um centro cirúrgico, de uma UTI, de um leito de UTI, ou uma sala de emergência, e ligado a essa tomada está energizada pelo IT médico, ligado a ela temos aqui um equipamento eletromédico, tá, para simularmos os eventos adversos reais, né. Aqui temos uma bomba de infusão, né, que é um equipamento eletromédico muito utilizado no ambiente crítico, né? Então vamos fazer a simulação dos problemas nesse equipamento. Então, primeiramente o que faremos, né? Vamos aqui abrir aqui o equipamento eletromédico, tá? Para efetuarmos esses defeitos elétricos, né? De forma real, de forma bem didática para vocês, tá? Então aqui, senhores, faremos aqui a medição em corrente alternada, tá? Aqui temos aqui um multímetro, ok? Esse multímetro mediremos aqui a corrente alternada aqui na entrada do instrumento, né? Vamos ver aí o ajuste, aqui estamos no ajuste do multímetro em corrente alternada e vamos medir aqui na entrada do equipamento, ok? Onde vamos medir aí a tensão, né? Veja aqui, estamos medindo na entrada do equipamento eletromédico, né? A tensão, né? 110, né? 127, né? Então temos aqui a tensão, vamos aqui conectar aqui, veja que temos a entrada 127, tá?
Então, ou seja, aqui a entrada em corrente alternada, proveniente, lógico, dessa tomada elétrica alimentada pelo intermédico. Bom, o que faremos agora? Faremos uma situação real de um baixo isolamento, de um defeito elétrico do próprio equipamento, tá? De um problema interno a um equipamento eletromédico. Então faremos aqui a falha na parte de entrada do equipamento, né? E aqui, olha lá. Efetuamos a falha simulada, real, né? Uma fase para a terra. Veja que o DSI está alarmando, baixo isolamento. Veja que o cabo eu soltei um pouco aqui, voltei com ele no terra. Alarmou, né? Temos lá no anunciador de alarme o alarme propriamente dito, né? E aí você tem o sonoro e visual disto, né? No momento em que nós eliminamos esse problema, o anunciador volta automaticamente ao normal e, logicamente, o DSI, né, o dispositivo supervisor de isolamento, volta ao normal também no seu devido nível de isolamento. Então, vocês percebam que lá está aqui em 999K ohm, 1 mega ohm, né, em efetivo. Quando eu jogo para a terra, uma falha zero, vamos dizer assim, nós temos aí a indicação, né, de um baixo isolamento em nível, no caso crítico, né, um caso curto franco à terra, né. Então isso aqui, estamos mostrando a parte de corrente da entrada do equipamento eletromédico, tá? Bom, senhores, dentro de qualquer equipamento eletromédico, seja qual for, uma bomba de fusão, monitor cardíaco, um respirador, né? Esses equipamentos eletromédicos, eles seguem uma norma que é a IEC 60601, são normas de testes de segurança elétrica dos equipamentos. Isso é uma norma que exige todos os testes de confiabilidade e segurança, inclusive nas partes aplicadas ao paciente, onde ele está em contato, né, com o paciente. Então vocês vejam aqui dentro do equipamento, né, que temos aqui toda a parte eletrônica, né, onde tem todo o servomotor, tem toda a questão aqui do equipamento propriamente dito, né, em corrente contínua, por exemplo, aqui dentro, tá? E na entrada desse equipamento temos aqui um transformador, tá? Isso em qualquer equipamento eletromédico é inerente a ele, ou seja, você tem um equipamento de fonte linear ou fonte chaveada, temos um trafo isolador, por quê? Porque ele isola a parte aplicada da parte de entrada de energia. Temos o famoso, pela norma, CELV-PELV, extra baixa tensão. Por quê? Para segurança ao paciente. E o que significa isso? Vamos medir aqui. Temos aqui a parte de corrente contínua do equipamento eletromédico. Vamos medir aqui no multímetro. Já está lá, aqui ajustado, né? No corrente contínua, parte DC, né? Vamos aqui medir essa parte de corrente contínua, tá? Aqui são pontos bem pequenos, né? A gente consegue aqui adentrar a eles e aí ter aí a medição de corrente contínua. Vamos aqui pegar, olha lá. Está lá, 8 volts DC, nesse caso deste equipamento eletromédico, tá? Então temos aqui a parte corrente contínua, tá? Faremos agora uma simulação nessa parte corrente contínua. Então eu vou pegar aqui um fio elétrico comum, estou ligando aqui na fase, no polo positivo do corrente contínua e terra, olha aqui, ó. Vejam lá, não houve resposta, olha o DSI, né? O que significa isso? Qualquer DSI, seja qual fabricante seja, não mede baixo isolamento na parte de corrente contínua. Por quê? Porque temos um transformador no meio, a isolação galvânica. Isso é inerente, isso é a física de funcionamento do equipamento. Então o DSI ele só mede partes galvanicamente conectadas, né? Vamos aqui conectar novamente isso, tá? Então, ou seja, fizemos esse defeito à terra e você vê que não houve. Então, ou seja, estou isolado, né, da parte DC. Então, essa parte é uma parte de extra baixa tensão. Agora vamos simular aqui com uma situação muito real, né, de baixo isolamento, por exemplo, causado por umidade, queda de sangue, fluidos corpóreos,
diversos elementos dentro da área crítica que ocorrem, logicamente, no dia a dia de uma UTI, de um centro cirúrgico. Então, aqui eu tenho um borrifador comum de água, né, na qual vamos aqui fazer uma simulação. Olha aqui. Veja que interessante essa simulação, né? Umidade dentro de um equipamento eletromédico. Isso é uma condição real de um baixo isolamento, de um evento adverso dentro da área hospitalar. Então, ou seja, essa umidade que adentrou aqui o equipamento, que pode ser um fluido corporal, pode ser propriamente dito até água, pode ser um defeito na própria tomada elétrica por entrada de umidade, água, na lavagem, asepsia da sala. Isso é uma condição real. E veja lá, está alarmando. Você veja o nível de isolamento, que interessante, está 137 K. O que evidencia na prática o quê? Umidade, né? Um valor de isolamento alto, não é zero. E aqui no anunciador, né? Está lá alarmando, a equipe de médica vai desligar o sonoro, né? E enquanto perdura o defeito, ele vai ficar alarmando, né? Então, esta condição, né, de baixo isolamento é uma condição real, né, de coisa. Vejam que aqui é interessante que, nesse caso, né, nós borrifamos a água aqui e conforme a gente no vídeo aqui, né, vai passando os segundos, né, o nível de isolamento vai subindo. Por quê? Porque a água está secando. O caminho do baixo isolamento, curto à terra, é a água. E o IT médico serve para quê, senhores? Para isso. O equipamento continua energizado, ele continua funcionando. Essa é a grande questão de um equipamento, né? Ou seja, o sistema IT médico alarma, mas eu não tenho desligamento, né? Então, ou seja, eu tenho uma condição operacional de segurança de choque elétrico unido à questão de continuidade operacional. Então, se nós vermos aqui, ó, o equipamento está ligado, continua com energia. E estou em condição de curto-circuito, ou seja, estou aqui com uma umidade que essa condição poderia causar incêndio no caso de uma instalação sem o sistema IT médico, né? Então, essa é uma condição real. E aqui, né, continuando, vejam só que o nível de isolamento está subindo, ó. Vejam que por conta do tempo aqui que nós estamos com defeito, com esse defeito simulado, né, da umidade, da água introduzida, ou fluido corpóreo, né? Olha lá, está subindo. Aí, se eu desligar o circuito, obviamente, que está alimentando esse equipamento, vejam lá, na hora sobe para o fundo de escala 999K, né, mostrando aí esse nível de isolamento. Então, vocês vejam a precisão do DSI, da CSE, a precisão de nível de medição de isolamento, que é altamente preciso e demonstra aí a real condição de um baixo isolamento aqui, que fizemos de forma muito prática, né, muito real, né, que é um equipamento eletromédico no ambiente de centro cirúrgico e UTI. Bom, então, em referência aqui ao dispositivo supervisor de isolamento, os nossos DSIs da CSE possuem internamente dele uma parte de corrente contínua, uma parte de 24 volts corrente contínua, que é a qual alimenta os anunciadores de alarme, que são alimentados com extra baixa tensão. Vamos medir? Vamos lá. Vamos medir aqui a saída aí de uma alimentação. Vejam aqui, né? Pode... Opa, falha não. 24 volts DC, né? Então, nós temos aqui 24 volts corrente contínua, né? Que é o que alimenta o próprio anunciador. Vamos agora fazer um defeito à terra, né? Entre um polo, por exemplo, positivo contra a terra, que é na saída desse DC. E vamos ver como se comporta o nosso DSI. Olha, vejam só, ele alarma. Ou seja, os nossos DSIs, eles enxergam os baixos isolamentos também na parte corrente contínua galvanicamente conectada. Mas, senhores, na prática, isso que nós estamos mostrando é mostrar que isso internamente, se eu tiver uma falha no circuito que alimenta o anunciador de alarme,
os nossos DSIs são aptos a medir isso, tá? Então, o que é importante a um DSI, né? Os DSIs, eles têm que ter uma certificação da IEC 61557-8, com um certificado comprobatório, na qual nós da CSE temos um certificado internacional por um laboratório credenciado, né, e um laboratório externo à fábrica, logicamente, na qual, no nosso produto, né, sinalizamos lá a simbologia, né, a simbologia MED, que é um DSI aplicado ao hospital, a simbologia do método de medição e as correntes que ele medem, que é o AC e AC pulsante, que é o que nós simulamos aqui no próprio equipamento eletromédico e vimos o comportamento real de nossos DSIs, e a compatibilidade eletromagnética. Então, isso é um ponto importantíssimo que nós da CSE podemos garantir que os nossos instrumentos atendem e não só, né, garantir como demonstramos na prática essa questão, tá? Os anunciadores de alarme seguem também requisitos específicos, principalmente de compatibilidade eletromagnética, então são todos certificados, né, em conformidade, né? Então, senhores, eu acho que esses testes foram realmente para mostrar a vocês uma situação real, uma situação em que ocorre dentro de um ambiente de criticidade, esses eventos adversos, né, de baixos isolamentos e as respostas que todos os componentes, os equipamentos do sistema IT médico devem possuir e toda a certificação que eles devem possuir. A CSE garante não só com certificados internacionais, como com produtos de alta performance e garantia de 5 anos em todas as vendas da CSE em sistemas IT médico.